Sabe quando a gente precisa tomar uma decisão complexa? Pode ser escolher um apartamento ou até uma estratégia de negócios? O que acontece quando uma opção é quase perfeita, mas tem um defeito que simplesmente não dá para engolir? Pois é, em muitas escolhas da vida existem fatores que são inegociáveis. Vamos pensar nisso. Será que uma única falha, por mais grave que seja, pode anular todos os pontos positivos de uma opção? Essa é a pergunta central que um método chamado Electri se propõe a responder. Vamos entender como ele faz isso. Para a gente entender por que precisamos de uma ferramenta como o Electri, primeiro temos que ver por que os sistemas mais simples, aqueles de pontuação, muitas vezes falham na vida real. Olha só este exemplo clássico. O apartamento B até tem uma pontuação total maior, mas o apartamento A, nossa, ele é quase perfeito, tirando uma nota terrível em segurança. No modelo de pontuação simples, os pontos positivos do aluguel e do tamanho compensam a segurança ruim. Mas vamos ser sinceros, na vida real não é assim que funciona. Uma segurança péssima não é algo que se compensa, é um fator eliminatório, um veto. E os métodos tradicionais simplesmente não conseguem lidar com isso. E olha, isso não era só um problema teórico, não. Lá nos anos 60, uns consultores da empresa SEMA, em Paris, estavam quebrando a cabeça com isso na prática. Eles perceberam que a realidade era muito mais complexa que uma simples planilha de pontos. A necessidade de uma ferramenta melhor não era um luxo, era urgente. E foi dessa necessidade prática que nasceu uma solução, a família de métodos Electri. O nome é um acrônimo em francês, mas a parte mais importante para a gente é o que ele significa: eliminação e escolha que traduzem a realidade. E essa é a chave, traduzir a bagunça do mundo real para um modelo de decisão que faça sentido. Essa origem é fundamental, sabe? O Electri não nasceu num laboratório de universidade, mas no campo de batalha dos negócios. E essa abordagem prática, focada em como as decisões realmente são tomadas, acabou criando o que hoje a gente conhece como a Escola Francesa de Tomada de Decisão. O correção do Electri é um conceito com um nome chique, relação de sobreclassificação. Mas calma, a ideia é simples. Em vez de dar uma nota final para cada opção, o método compara as alternativas duas a duas. A pergunta sempre é: A é pelo menos tão bom quanto B? E a resposta não é um achismo, ela é construída com base nos critérios que a gente está analisando. Agora, a parte que eu acho genial é essa aqui. Numa comparação entre A e B, a maioria dos métodos te força a escolher. Ou A é melhor, ou B é melhor, ou eles são iguais. O Electri introduz uma quarta possibilidade. A e B podem ser incomparáveis. Isso é um reconhecimento de que, às vezes, as opções são tão diferentes nos seus prós e contras que simplesmente não faz sentido dizer que uma é melhor que a outra. Então, como é que o método decide se A sobreclassifica B? Ele usa um teste de duas partes que é maravilhosamente intuitivo. Pensa assim, é como se fosse uma votação em um comitê, mas com poder de veto. Primeiro, o teste da concordância, ou seja, a gente checa se a maioria dos critérios apoia a ideia de que A é melhor. Se a resposta for sim, a gente vai para a segunda verificação, o teste da discordância. Aqui a pergunta é: ok, a maioria concorda, mas existe algum critério que se opõe com tanta força que pode vetar a decisão de todo mundo? Então, vamos olhar o teste da maioria. A gente soma os pesos de todos os critérios em que A se sai melhor ou igual a B. Se essa soma passar de um certo nível que a gente mesmo definia antes, tipo 60%, então beleza, a gente considera que a maioria concorda. A afirmação A é pelo menos tão bom quanto B passou na primeira etapa. Mas assim como na vida real, a aprovação da maioria nem sempre é o fim da história. Ter o apoio da maioria é só o primeiro passo. Agora vem o teste que realmente define o poder do Electri, a hora de verificar o veto. E este é o teste de discordância, o poder de veto em ação. O método vai analisar os critérios em que A foi pior do que B. E se a diferença de desempenho em qualquer um desses critérios for grande demais, ou seja, se ultrapassar um limite de veto que a gente também define, a sobreclassificação é rejeitada. Não importa se 90% dos critérios apoiavam A. Um único desempenho inaceitável pode vetar tudo. É exatamente o nosso problema do apartamento com segurança nota 1. Ok, então o método faz essa comparação de maioria e veto para todos os pares de alternativas possíveis. E depois, o que ele faz com toda essa informação? O método pega todos esses resultados de sim ou não e transforma num mapa visual, uma rede. Cada opção é um ponto. Se A sobreclassifica B, a gente desenha uma setinha de A para B. O resultado é um retrato bem claro das relações de dominância entre todas as alternativas. A solução final que o Electri nos entrega é chamada de kernel.
O melhor jeito de pensar nisso é como um círculo de campeões. Para entrar nesse círculo, uma opção tem que seguir duas regras. Primeiro, dentro do círculo não tem vencedor claro. Os campeões são incomparáveis entre si. E segundo, qualquer opção que está fora do círculo é derrotada por pelo menos um dos campeões que está dentro. Ou seja, o kernel não aponta um único vencedor, mas sim o grupo das melhores opções de compromisso. E isso nos leva a um ponto muito importante sobre o que o electri faz e o que ele não faz. Muita gente pensa que o objetivo é criar um ranking completo, sabe, do primeiro ao último lugar. Mas não é isso. O objetivo da Electra-I é o que o nome dele já diz: eliminação e escolha. Ele foi projetado para ajudar a escolher um pequeno grupo com as melhores opções. A falta de um ranking completo no Electri não é um defeito, é uma característica do projeto. Quando os pesquisadores precisaram de uma ferramenta para classificar, aí sim eles desenvolveram o Electri 2 e o 3. Quando precisaram de uma para separar opções em categorias como bom, médio, ruim, criaram o Electri Tree. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes, cada um no seu quadrado. Então, para resumir a história, a grande força do Electri é essa abordagem realista de usar o veto para modelar os deal breakers e conseguir lidar bem com critérios em escalas diferentes. Por outro lado, a fraqueza dele está na subjetividade. Os resultados dependem muito dos limites que o analista define. E tem mais, ele precisa de números para funcionar. Não lida muito bem com avaliações só na base do bom ou ruim. E isso tudo nos traz de volta ao início. O poder do Electri está em reconhecer que, em decisões reais, nem tudo é negociável. O método nos força a pensar não apenas no que a gente quer, mas, talvez mais importante, no que a gente absolutamente não pode aceitar. Fica a pergunta para a gente pensar. Na próxima grande decisão, qual vai ser o critério de veto?